Seixas, e participaram desse episódio o meu amigo Igor Alcântara. Ó, bate na minha cara, mas não mexe na minha cachaça, viu? Que é isso, rapaz? A gente nem começou ainda. E também tá aqui o outro amigo, que é o Jorge Virgílio. Como diria o Mussum, né? Cachaça é sagrado. Bom, gente, esse é o TemaCast número 64 e hoje falaremos de uma das figuras mais importantes do Império Português no século XVII. É o Salvador Correia de Sá e Benevides, e de um episódio marcante do Brasil colônia em que ele esteve diretamente envolvido, conhecido como a Revolta da Cachaça, que também é conhecida como a Revolta do Barbalho ou Bernarda. Foi junto com a aclamação de Amador Bueno um dos primeiros movimentos nativistas brasileiros, sendo, contudo, o primeiro movimento nativista em que a revolta chegou às vias de fato, ou seja, às armas. Mas antes de começarmos, não se esqueça também que o TemaCast não chega até você pelo apoio da Rede Manchete de televisão, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre no nosso site temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Nós vamos para o cast agora, mas na sequência tem a leitura de e-mails e comentários. Então, bora lá, pessoal! Olha só, gente, só para explicar para os ouvintes, movimento nativista é nome dado aos conflitos entre os filhos da terra, que eram os colonos portugueses e seus descendentes, contra os reinóis, que era a população metropolitana de Portugal. Diferentemente dos movimentos emancipatórios, os movimentos nativistas não tinham caráter separatistas, mas indicavam a formação de um sentimento regionalista entre os colonos. Ocorrido na Capitania Real do Rio de Janeiro, entre o final de 1660 e o começo de 1661, a revolta da cachaça foi motivada pelo aumento excessivo de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente. Mas antes de a gente ir adiante, é preciso contextualizar a situação política da Capitania Real do Rio de Janeiro no contexto do Império Português, em particular no sul do Brasil, no período que antecedeu a revolta. A começar pelo seu nome, que, diferentemente das demais capitanias da América Portuguesa no mesmo período, carregava o epíteto real. Esse título, Capitania Real ou Capitania Régia, era dado aos territórios ultramarinos portugueses que eram tutelados diretamente pela coroa. As demais capitanias, chamadas de capitanias donatárias, eram territórios doados pela coroa a particulares que o incorporavam como um patrimônio privado. Inicialmente, o território da Baía de Rio de Janeiro, como era chamada a Baía de Guanabara do Brasil Colônia, havia sido doado a Martim Afonso de Souza e era a porção norte ou porção setentrional ou o primeiro lote da capitania de São Vicente e se estendia de Macaé, no atual estado do Rio, até Caraguatatuba, no atual estado de São Paulo. A parte setentrional ao norte e a meridional ao sul da capitania de São Vicente eram separadas uma da outra pela capitania de Santa Amaro, que ficava entre Caraguatatuba até Bertioga, cujo donatário era Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso de Souza. Como os irmãos Souza foram expulsos nos anos 1530 dessa região pelos tamoios, que era um grupo indígena, um grupo tupinambá que ocupava a costa brasileira do Cabo Frio até Bertioga, tanto a porção setentrional de São Vicente como Santa Amaro não foram inicialmente ocupadas pelos portugueses. Além disso, em 1555, os tamoios fizeram uma aliança com os franceses e os autorizaram a se estabelecer na margem ocidental da Baía do Rio de Janeiro, onde fundaram a França Antártica. Esses eventos culminaram na Guerra do Rio de Janeiro e na expulsão dos franceses da Baía de Guanabara e na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565. Embora, olha só, os franceses e os tamoios só tenham sido definitivamente derrotados pelos luso-brasileiros 10 anos mais tarde, em 1575, na Batalha do Cabo Frio. Bom,
A nova capitania fundada por Estácio de Sá na parte setentrional de São Vicente, agora rebatizada para a capitania do Rio de Janeiro, foi revertida ao patrimônio da coroa, passando então à condição de capitania real. Posteriormente, a desorganização e a falência das capitanias donatárias levaria a um lento processo de remonarquização e centralização das capitanias sob a forma de capitanias reais. Processo esse que se iniciou no século XVI com a criação do Rio de Janeiro e se estendeu até o século XVIII com a extinção das capitanias donatárias. Devido à propaganda realizada pelos franceses durante a sua ocupação, principalmente através do trabalho de Jean Delery e André Thevet, da privilegiada localização da Baía do Rio de Janeiro, tanto para o comércio com as Índias Orientais e a África, quanto para a defesa marítima de São Vicente e demais possessões do sul do Brasil, e também em decorrência da grande dificuldade que os portugueses tiveram para reaver o território da Guanabara, o rei Dom Sebastião decidiu que era necessário assegurar a sua posse, dando à cidade recém-inaugurada um status superior, lembrando que ainda havia os tamoios e os franceses lutando no interior do rio. Assim, por carta régia, o rei Dom Sebastião determinou que o Brasil passaria a ter 2 governos gerais, visando a melhor garantia de sua defesa. Ficava lá no norte, de Belém do Pará, no atual estado do Pará, até Porto Seguro, no atual estado da Bahia, cuja capital seria São Salvador da Baía de Todos os Santos. E o outro no sul, que ficava de Porto Seguro, no atual estado da Bahia, até Laguna, no atual estado de Santa Catarina, cuja capital seria a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa nomeação do Rio de Janeiro como a capital da repartição sul e a eventual perda de sua autonomia para a cidade de Salvador seria um fator determinante em toda a geopolítica do Brasil colônia até o século XVIII. Com o desaparecimento de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, em 1578, Portugal foi transmitido por herança ao rei Felipe II de Espanha, perdendo desse modo a sua independência num período conhecido como União Ibérica, que aliás, quem ainda não ouviu, quem quiser ouvir o episódio 36, onde a gente fala a respeito de invasões holandesas e da União Ibérica. Bom, gente, isso implicou na abolição do Tratado de Tordesilhas e na reestruturação dos governos das colônias sul-americanas. Assim, o Rio de Janeiro e o Departamento do Sul perderam a sua autonomia administrativa e foram reintegrados a um governo único, geral, que ficava baseado lá em Salvador, com o nome de Estado do Brasil, que inicialmente correspondia a um território que ia de Belém do Pará, no atual estado do Pará, até Laguna, no atual estado de Santa Catarina. Entretanto, essa reunificação durou pouco e o estado do Brasil voltou a ser dividido pouco tempo depois devido à intervenção de Dom Francisco de Souza. Nomeado governador-geral do Brasil entre 1592 e 1602, Francisco de Souza passou grande parte do seu governo explorando o interior da região sul, ou seja, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. Nesse período, conheceu e travou amizade com vários bandeirantes sulistas, entre eles Martim Correia de Sá, bandeirante carioca, bastante rico e afamado, que entre outros feitos foi o primeiro capitão-mor e o primeiro governador da capitania do Rio de Janeiro nascido na terra. Mas, Jorge, por que o estado do Brasil voltou a ser dividido entre norte e sul, meu querido? Fala aí pra gente. Então, Francisco, ao regressar a Lisboa em 1602, na companhia dos mineiros espanhóis, o Francisco de Souza intercedeu ali junto às autoridades reais pela autonomia do sul do Brasil, alegando haver fortes indícios da existência de fabulosas minas de ouro nessa região. Em 1608, então, o rei Felipe III nomeia o Francisco de Souza como governador-geral da repartição sul, cujo território agora compreenderia todas as capitanias do atual estado do Espírito Santo até o estado de Santa Catarina, tendo novamente
somente a cidade do Rio de Janeiro como capital. Apesar do Rio ter recebido o título de capital do Sul, vamos dizer assim, o Francisco de Souza permaneceu a maior parte dessa sua nova empreitada aí nas terras brasílicas, lá na vila de São Paulo de Piratininga, né, que é a atual cidade de São Paulo, e outras regiões do interior da capitania de São Vicente em busca, né, de ouro e prata. Ele acabou falecendo em 1611, isolado lá na região de Araçoiaba, né, no interior de São Paulo, sem encontrar qualquer metal ou pedra preciosa. Devido ao fracasso da empreitada, né, do Francisco de Souza, a repartição sul perdeu novamente a sua autonomia e foi reintegrada ao governo geral do Brasil, sediado em Salvador. Em 1612, os franceses, né, fazem uma nova tentativa de colonização do Brasil, só que dessa vez lá no norte. A invasão, né, ela foi debelada 3 anos depois, em 1615, por tropas pernambucanas. Entretanto, né, percebendo a insuficiência da cidade de Salvador para garantir a segurança da costa do Atlântico Sul, o rei Filipe III cria, em 1621, uma nova repartição autônoma para as colônias luso-brasileiras, só que dessa vez no norte da América Portuguesa, que foi batizado de Estado do Maranhão, e cujo território equivalia ali mais ou menos aos atuais estados do Piauí, Maranhão e Pará, tendo como capital a feitoria de Saint-Louis, que foi fundada pelos franceses na região, de onde originou-se, né, a atual cidade de São Luís do Maranhão. Essa autonomia nortista face ao governo geral de Salvador acabou reavivando mais uma vez o sentimento autonomista no sul, que exigia ter o Rio de Janeiro como a sua capital. E como os sulistas acabaram não sendo atendidos pelo monarca espanhol, isso acabou gerando ali um forte ressentimento na população local contra os espanhóis de modo geral. Os sulistas, eles se ressentiam principalmente pelo fato das capitanias do sul serem econômica e populacionalmente muito mais importantes do que o estado do Maranhão, que mais tarde se tornou o estado do Grão-Pará e do Maranhão, e mesmo assim não possuírem um governo autônomo como o dos nortistas. Igual ressentimento também, né, se percebeu ali em Pernambuco, que era então a capitania mais rica do Brasil e, né, aqui só especulando, isso talvez tenha facilitado até a fixação dos holandeses no seu território, tema esse que, como o Francisco falou, foi abordado lá no episódio número 36 do TemaCast, que tratou aí das invasões holandesas. 3 anos depois, né, em 1624, 26 navios da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, com cerca de 1.700 homens, sob o comando do almirante holandês Jacob Willinkens, invadiram e conquistaram a cidade de São Salvador, né, prendendo ali o governador-geral do Brasil, Dom Diogo de Mendonça Furtado. Um ano depois, em 1625, a Espanha organizou em resposta a maior esquadra enviada até então aos mares do sul, cerca de 52 navios. Nesse período, Salvador Correia de Sá e Benevides, né, que era filho do governador do Rio de Janeiro, Martim Correia de Sá, ele se encontrava em Lisboa. Ao saber da invasão da Bahia, o Salvador retornou imediatamente ao Rio de Janeiro, onde recebeu de seu pai a incumbência de recrutar, na capitania de São Vicente, o máximo de combatentes que conseguisse para se juntar às tropas do Rio de Janeiro que tomariam parte nos esforços de guerra pela reconquista da Baía de Todos os Santos. A bordo de 2 caravelas e 3 canoas de combate, essas tropas do Salvador de Sá, elas rumaram para a Bahia para se juntar às naus que viriam, né, da Espanha e de Portugal, mas eles acabaram sendo surpreendidos ali no litoral do Espírito Santo por 8 naus holandesas sob o comando de Piet Hein, que estavam vindo ali de Angola, que também, né, tinha sido invadida ali pelos holandeses, mais ou menos na mesma época em que a Bahia foi invadida. Apesar de ter apenas 30 anos de idade, né, nessa época, o Salvador de Sá demonstrou ali grande perícia militar e conseguiu derrotar as forças holandesas, mesmo com uma força de combate bastante inferior. Isso foi um feito notável na época, né, porque esse Piet Hein, ele era considerado o mais hábil corsário da marinha holandesa, sendo até hoje considerado um herói nos Países Baixos, né? Se você for em Amsterdã, tem estátua dele, tem túnel com o nome dele, um monte de coisa lá na Holanda que fala desse personagem. Poucos dias depois de derrotar esse lendário oficial holandês, a esquadra de Salvador de Sá participou do esforço de guerra pela retomada da Bahia. Por esses feitos, ele recebeu do rei da Espanha o título de Alcaide Mor por todos os anos de sua vida na cidade do Rio de Janeiro, que era a sua cidade natal. E aqui só lamentando que não foi Alcaide Mor
perpétuo, né, para fazer par com outros perpétuos aí da América do Sul. Em 1630, né, o Salvador de Sá foi designado pelo seu pai para escoltar a sua prima, a dona Vitória de Sá, do Rio de Janeiro até o Paraguai, onde ela se casaria com o governador do Paraguai, Dom Luiz Céspedes Xéria. O casamento atendia à política do governador do Rio, Martim de Sá, de organizar, vamos dizer assim, as capitanias do Sul em torno do Rio de Janeiro. Essa política dele, né, acabou gerando uma forte rivalidade entre o Rio e Buenos Aires, que também tinha a mesma pretensão de organizar as capitanias do Sul em torno de si. Como nesse período da União Ibérica não havia fronteira entre Espanha e Portugal, porque todo mundo virou o mesmo país, Martim de Sá buscou se aproximar dos governadores das colônias espanholas do Rio da Prata, buscando fortalecer-se política e militarmente. Ao chegar ao Paraguai, né, a pedido do governador, que agora se tornou seu parente, o Salvador de Sá teve que apaziguar os índios da região do Chaco que estavam atacando os povoados da região, o que lhe rendeu, né, uma forte amizade com a elite local. Além disso, né, ele acabou se casando com uma mestiça paraguaia que era viúva e bastante rica, a dona Catalina de Ugarte e Velasco. Em decorrência desse casamento, Salvador de Sá se tornou o maior latifundiário da província do Tucumã, que fica lá na Argentina, e essa região ela era importante porque ela abastecia de alimentos a região de Potosí, no Alto Peru, como era chamado na época, mas que é a atual Bolívia, né, e que era a maior região de extração de prata da América do Sul. Até 1632, Salvador de Sá, que havia sido bandeirante, né, assim como seu pai, aproveitou para mapear essa região até as minas bolivianas, que serviria mais tarde para estabelecer uma rota fluvial entre o Rio de Janeiro e a Bolívia no chamado Ciclo da Prata do Rio de Janeiro, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais adiante. Em 1633, em decorrência, né, do falecimento do seu pai, o Salvador de Sá ele regressa ao Rio de Janeiro e em 1634 ele é nomeado pelo rei da Espanha almirante dos mares do sul, né, se tornando ali o chefe das esquadras que estavam localizadas no sul. E no ano seguinte, em 1635, foi enviado ao Rio da Prata para debelar uma outra revolta lá na região que há anos vinha causando dores de cabeça aos espanhóis. Conhecida como a Revolta dos Caleques, ela era liderada pelo chefe Dom Pedro Chamay e foi derrotada por Salvador de Sá na Batalha de Pelingarta. Mesmo após receber várias flechadas, né, o Salvador conseguiu resistir aos índios e capturar o tal do Pedro Chamay, restabelecendo a ordem lá naquela região do Tucumã, onde ele também era proprietário de várias terras. Pela sua vitória, né, ele recebeu por 3 anos a governadoria da capitania do Rio de Janeiro, só lembrando mais uma vez que a capitania do Rio de Janeiro não tinha um dono como as outras, então você tinha que ser nomeado para ser chefe dela. E em 1636 ele foi nomeado capitão-governador do Rio de Janeiro. Então passou aí também a ter um cargo político e militar, né? Como no período em que esteve fora do Brasil, que foi ali entre 1630 e 1633, a capitania de Pernambuco havia sido tomada pelos holandeses, e já sendo a essa altura um dos homens mais ricos do Império Espanhol, o Salvador de Sá começou a reunir esforços na Baía de Guanabara para uma grande empreitada contra os holandeses lá no norte. O Salvador, além das inúmeras terras que possuía na Argentina, era proprietário de grande parte dos terrenos e engenhos do Rio de Janeiro. Nas palavras do historiador Vivaldo Coaraci, né, no seu livro O Rio de Janeiro no século XVII, considerava a cidade do Rio de Janeiro um feudo de sua família. Apesar desse nepotismo da sua família, o Salvador de Sá demonstrou forte empenho nos esforços de guerra contra os holandeses, organizando estaleiros com artífices e artesãos indígenas treinados pelos padres jesuítas que estavam ali no Rio de Janeiro, além de ter organizado vários armazéns com provisões nas ilhas da Baía de Guanabara para suprir tanto as tropas concentradas no Rio de Janeiro quanto aquelas reunidas na Bahia, suprir de armamentos que ele havia adquirido em Portugal e Espanha e também de mantimentos. Isso porque, sem Pernambuco, a cidade de Salvador, que era então a mais populosa do país, passava por sérias dificuldades, tornando-se dependente dos mantimentos enviados pelas colônias do sul para alimentar toda essa população.
reconhecimento à iniciativa de Salvador de Sá na defesa do território brasileiro, o governador-geral do Brasil, Dom Fernando Mascarenhas, o Conde da Torre, colocou sob sua tutela, em 1639, todas as capitanias da repartição sul, autorizando inclusive a perdoar crimes, desde que os criminosos se alistassem nas tropas contra os holandeses. Além disso, em 1640, Salvador de Sá recebe o título de administrador das minas de São Vicente e São Paulo, cargo que havia sido exercido pelo seu pai, Martim de Sá, e seu avô, Salvador de Sá, o Velho, onde os mineiros reais haviam detectado a possibilidade de haver metais preciosos. Em março de 1640, por carta régia, foi feito mestre de campo e soberano-geral interino do Brasil. Também em junho de 1640, acabou ganhando notoriedade entre os jesuítas por ter debelado uma revolta iniciada na vila de São Paulo de Piratininga, conhecida como Botada dos Padres Fora, que se estendeu também até o Rio de Janeiro e que pretendia expulsar a Sociedade de Jesus do Brasil pela insistência dos padres em condenar a escravidão indígena e exigirem o seu fim. No ano seguinte, em dezembro de 1641, o Duque de Bragança, o nobre Dom João, se proclama rei dos portugueses, dando fim à União Ibérica. Salvador de Sá, como a gente falou, ele, além de proprietário de muitas terras em Tucumã, na Argentina, e de possuir negócios relacionados às minas de prata de Potosí, na Bolívia, era filho de uma espanhola e casado com uma hispano-americana do Paraguai. Portanto, é bastante íntimo em parentesco à Espanha. Ao saber da restauração do trono português, Salvador hesitou num primeiro momento em jurar lealdade ao novo rei, manteve a novidade em segredo da população do Rio e, em reunião às portas fechadas na biblioteca do Colégio Jesuíta, localizado no Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, submeteu a causa aos comandantes das forças da guarnição, aos prelados das religiões, ao administrador eclesiástico, aos oficiais da Câmara Municipal e outras pessoas notáveis da cidade. O Rio de Janeiro juraria fidelidade ao rei da Espanha ou ao rei de Portugal? Salvador de Sá se dirigiu ao seu conselho com as seguintes palavras: preferia errar com os pareceres dos presentes a acertar com o seu. Os presentes acabaram optando pela imediata aclamação de Dom João de Bragança como Dom João IV, rei dos portugueses. Assim, o grupo saiu em procissão à Igreja Matriz do Rio de Janeiro, onde Salvador de Sá jurou fidelidade aos Bragança e convocou 8 dias de festas para depois da Páscoa, com pompa, marcha de cavaleiros com capas e archotes, chamada encamisada, corridas de touro e touradas, que eram bem populares no Rio de Janeiro até o século XIX, jogos de canas e de manilhas e outras coisas. Poucas vezes alguém pôde dizer que teve a história na mão, e certamente Salvador de Sá foi uma dessas pessoas. Caso ele tivesse optado por se manter fiel à Espanha, fatalmente todo o território que hoje compreende as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil teria sido absorvido pela Espanha. Devido a todo o aparato militar construído pela família Sá no Rio de Janeiro, não tinha a menor possibilidade econômica ou belicamente falando dos portugueses reconquistarem a Guanabara. Cientes desse fato, de que o Rio de Janeiro escolheu se manter fiel ao Brasil e à coroa portuguesa, no ano seguinte, em 1642, o rei Dom João IV concedeu à cidade do Rio de Janeiro e aos seus cidadãos o título de Homens Bons do Porto, que lhes dava o gozo do foro dos nobres, a isenção da tortura, exceto, claro, em casos em que se pudesse aplicar também aos fidalgos, o direito ao porte de armas defensivas e ofensivas, tanto de dia quanto de noite, entre outros privilégios. Na prática, igualava os cidadãos do Rio de Janeiro aos cidadãos de Lisboa, capital do reino, e da cidade do Porto, local de fundação do reino. Ainda em 1642, Salvador de Sá foi obrigado a ir até São Vicente, pois uma nova rebelião da Câmara de São Paulo havia causado a expulsão dos jesuítas de seu colégio. Os jesuítas acusavam os bandeirantes paulistas de escravizar índios mansos, ou seja, índios que se sujeitavam à catequização e, portanto, não estariam sujeitos à escravidão, e os paulistas, por sua vez, se recusavam a acatar as ordens dos padres. Tensionando isolar-se do governo do Rio, os paulistas fecharam o caminho da Serra do Mar, que liga o Planalto Paulista ao litoral, e se declararam um governo independente, que foi descrito por Salvador de Sá como uma república de facinorosos. Além disso, os paulistas enviaram cartas aos vicentinos exigindo que, como cabeças da capitania, eles decretassem a prisão de Salvador de Sá, acusando-o e a sua família de serem partidários dos espanhóis. Como os vicentinos se recusaram a prender Salvador e lhe prestaram obediência, a vila de São Paulo terminou por cortar a comunicação com a cidade de São Vicente.
Essa situação se estendeu até 1663, mais ou menos ali. No entanto, o retorno dos jesuítas à vila de São Paulo só ocorreria 10 anos mais tarde, em 1673. Mas, de volta a 1642, enquanto Salvador de Sá tentava apaziguar os paulistas, o novo governador-geral do Brasil, Antônio Teles da Silva, apresentou queixa ao Conselho Ultramarino, que havia sido estabelecido por Dom João IV para administrar e fiscalizar as finanças das colônias, acusando a família Sá de enriquecer às custas da Fazenda Real e de cobrar impostos ilegais à população, além de outras irregularidades nas contas da Capitania do Rio. O governador-geral Antônio Teles exigia da coroa uma imediata intervenção e devassa do Rio de Janeiro. A devassa, entretanto, acabou se voltando contra o governador-geral, pois devido à proximidade de Salvador de Sá com os padres jesuítas, estes o enalteceram enormemente perante os fiscais do Conselho Ultramarino e o processo foi finalizado em 1643, sendo declarado como improcedente. Coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Processos não são arquivados. Exatamente, mas olha só, gente, desejando se justificar perante ao rei quanto à sua administração e governança na capitania do Rio de Janeiro e sua atuação na defesa e gerência da repartição sul, Salvador de Sá foi até Lisboa se apresentar pessoalmente lá na corte. Ele permaneceu em Portugal por 2 anos e nesse período elaborou e enviou a Dom João IV planos para a reconquista dos territórios portugueses ocupados pelos holandeses, que eram os territórios de Pernambuco aqui no Brasil e Angola lá na África, que se baseava em 3 pontos. Vamos ao primeiro. O primeiro dizia o seguinte: a conquista de Buenos Aires e a construção de uma fortaleza em ambos os lados do Rio da Prata, e para isso o Salvador propunha um ataque combinado a partir de uma expedição que sairia do Rio de Janeiro pelo mar e de uma bandeira que sairia a pé das capitanias de São Vicente e de Itanhaém, descendo pelo rio Paraguai. O objetivo de Salvador de Sá, profundo conhecedor dessa região, era manter parte significativa do domínio do comércio com as minas de Potosí, concentrando o comércio da América do Sul em mãos portuguesas através do Rio de Janeiro. Ponto 2. A retomada das possessões portuguesas em Angola, que desde 1641 estavam em mãos holandesas, a partir de um ataque naval saindo diretamente do Brasil da Baía de Guanabara. Angola era essencial para a manutenção do Império Português, sendo seu principal fornecedor de mão de obra escrava. Aliás, essa mão de obra que também era muito essencial para a extração de prata lá em Potosí. Ponto 3. A retomada de Pernambuco para evitar a cisão das colônias portuguesas entre Norte e Sul. Bom, esse plano, gente, daria início a um período de enorme prosperidade no Rio de Janeiro, que era o Ciclo da Prata, em que o Porto do Rio se tornou um dos principais elos logísticos, se não o principal, da mineração de prata em Potosí, para onde o rio fornecia escravos e mantimentos, recebendo em troca muitas patacas, que eram as moedas de prata, e que, aliás, eram essenciais para o comércio com a China e a Índia. Desse período do Ciclo da Prata no Rio, e a principal recordação hoje é o bairro de Copacabana. Copacabana, essa palavra, Copacabana, significa Mirante do Azul, em Quechua, e é o nome de uma das ilhas do lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru. Nessa ilha aí, existe uma capela dedicada a Nossa Senhora de Copacabana. A mesma santa foi trazida pelos comerciantes da Rota da Prata para a cidade do Rio de Janeiro, onde se fundou sobre as pedras do Arpoador uma outra capela dedicada a Nossa Senhora de Copacabana. Essa igreja ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial e foi construído no seu lugar um forte, que é o Forte de Copacabana, mas emprestou o seu nome para a praia mais famosa do Brasil. Mas enquanto o Salvador de Sá se defendia e apresentava os seus planos lá na corte em Lisboa, a capitania do Rio de Janeiro era governada por Luís Barbalho Bezerra, a quem Salvador havia dado posse antes de partir lá para Portugal. Tendo perdido a maior parte de sua fortuna e de sua saúde combatendo os holandeses no nordeste do Brasil, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, a Câmara Municipal do Rio resolveu lhe conceder uma, entre aspas, aposentadoria para que pudesse habitar na cidade. Anteriormente, ele vivia na fazenda dos seus filhos. Dado a sua reputação de homem íntegro e honestíssimo, a sua nomeação como governador foi muito bem recebida pela população local. E, de fato, sob Barbalho, a cidade e a capitania do Rio experimentaram um período de grande progresso. Barbalho, por exemplo, fez vir ao Rio, por intermédio do rei Dom João IV, um engenheiro francês,
Michel Descolle, que traçou o primeiro plano urbanístico da cidade do Rio de Janeiro e o segundo do Brasil colônia, ou seja, depois de Recife, né? Descolle traçou ruas, fez valas, fortificações e instituiu padrões para as construções do Rio. Também nesse período as tropas do Rio de Janeiro foram aumentadas, passando de 250 homens para 600 homens, e os soldos atrasados foram finalmente pagos. Antes de morrer, apenas um ano depois de assumir o governo da capitania, Barbalho havia conseguido até reduzir os impostos municipais. Apesar de ter governado o Rio por muito pouco tempo, a boa reputação de que gozou entre a população trouxe grande prestígio aos seus filhos, Jerônimo e Agostinho Barbalho, que anos depois teriam um papel de destaque nos eventos políticos da capitania. Não havendo vias de sucessão e não tendo Luiz Barbalho designado sucessor antes de morrer, assumiu o governo interino, eleito pela Câmara, um tal de Duarte Correia Vasquianes, que era tio de Salvador de Sá. Bom, mas de qualquer maneira, agora há pouco a gente botou lá os três pontos daquele plano, né, que o Salvador de Sá apresentou lá na corte. Eu vou pedir pro Jorge, então, dizer pra gente como é que funcionou. Funcionou? Foi colocado em ação? Ou não? Francisco, com exceção da invasão de Buenos Aires, né, os planos do Salvador de Sá foram aceitos pelo Conselho de Guerra Real, embora eles não tenham sido postos imediatamente em prática. O rei de Portugal ele não achava prudente tentar novas conquistas em tempos tão difíceis, né, e parecia também não acreditar muito numa eventual vitória contra os holandeses. Lembrando também ali que Portugal estava saindo de uma guerra com a Espanha. Em 1644, né, o Salvador de Sá foi nomeado general de frota de escolta e recebeu a incumbência do rei de Portugal de reorganizar a logística do império. Para essa tarefa, o Salvador criou as frotas de comércio, implementando o sistema de frota única para as colônias. A frota partiria uma vez por ano, apoiado por uma poderosa escolta de navios de guerra, retornando a Lisboa somente após percorrer os diversos portos do litoral brasileiro e reunir todas as mercadorias recolhidas em um comboio de 70 a 90 embarcações concentradas na Baía de Guanabara, né? Esse sistema de comboios foi justamente porque Portugal estava sofrendo muito ataque, tanto de Espanha quanto de Holanda. Dessas embarcações, né, 6 pertenciam a Salvador de Sá e haviam sido construídas no Rio de Janeiro. O Salvador também teve renovado ali o seu título de administrador das minas de São Paulo e São Vicente, título esse que ele delegou a outros para se dedicar somente à organização do transporte marítimo português e aos seus estaleiros no Rio de Janeiro. No período que se seguiu à criação das tais frotas de comércio, ele prestou auxílio também aos insurgentes pernambucanos, tendo levado um reforço ali de 800 homens a João Fernandes Vieira, que foi um dos principais líderes da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e que comandou, por exemplo, a Batalha de Tabocas. Ainda esse ano, o governador-geral do Brasil, lá, o tal do Antônio Telles, né, que exigiu a devassa do Rio, ele voltou a prestar queixas de Salvador de Sá ao Conselho Ultramarino, acusando novamente de corrupção, mas dessa vez suas queixas foram apenas ignoradas, né? Em 1647, Salvador de Sá tentou mais uma vez pleitear junto à coroa a autonomia das capitanias do Sul, mas conseguiu apenas o direito de governá-las autonomamente em tempos de guerra, ou seja, né, do contrário, em tempos de paz, elas estariam subordinadas ao governo da Bahia, que Salvador de Sá era bastante crítico, né? Ele achava que era um governo inapto e decadente, então, enfim, mas ele teria que continuar subordinado a ele. E em 1648, em uma de suas muitas viagens entre o Rio e Lisboa, liderando os comboios das frotas de comércio, quase sempre na companhia da esposa e do filho mais velho, Salvador de Sá recebeu do rei de Portugal a tarefa de pôr em prática os planos de retomada de Angola que o Francisco citou lá atrás. Após a vitória dos pernambucanos em Guararapes, começava a parecer possível derrotar os holandeses e Dom João esperava recuperar o valioso porto de Luanda, que era essencial para o tráfico de escravos, né? Aproveitando-se ali da fragilização da temida Companhia Irlandesa das Índias Ocidentais. E enquanto o Salvador estava fora do Rio, cabia a um parente seu, também já citado aqui, o Duarte Correia Vasquianes, governar a capitania. Ao regressar ao Rio de Janeiro, no início de 1648, Salvador de Sá pôs em marcha os preparativos para a retomada de Angola, preparando mantimentos e completando as guarnições dos navios. Durante esse tempo, ainda teve de se ocupar de enviar ao governador-geral da Bahia uma embarcação de mantimentos, já que, como nós já falamos aqui, o Salvador não era autossuficiente em alimentos. A cidade de São Salvador não era autossuficiente em alimentos, né? Que confunde às vezes Salvador cidade, Salvador o personagem. Além disso, Salvador lançou sobre o Rio uma contribuição de 80 mil cruzados
para a qual deveriam contribuir não só os cidadãos do Rio, mas igualmente as ordens religiosas, sobretudo a de São Bento. Para convencer a população carioca, o Salvador apelava ali ao patriotismo e até aos interesses comerciais dos homens de negócios, né? Afinal, eles foram imensamente prejudicados com a perda de Angola, que, como dissemos, era vital para o comércio de escravos. Para dar exemplo aos seus pares, o Salvador comprou com seu próprio dinheiro 4 navios. A esquadra, aumentada no Rio para mais de 20 navios, partiria em 12 de maio, chegando em Luanda ali por volta de agosto, né? Contava com 1.400 homens, dos quais 900 homens eram de desembarque. Levavam mantimento para 6 meses. Para o financiamento dos esforços de guerra, o povo do Rio de Janeiro contribuiu com um total de 60 mil cruzados, tendo financiado praticamente sozinho a ação. Salvador partiu no dia 12 de maio de 1648 para Angola. A praça do Rio de Janeiro ficou pouco guarnecida de soldados, de munições de guerra, de peças de artilharia, de mantimentos, já que a cidade doou, vamos dizer assim, quase tudo o que tinha pela causa, incluindo seus homens. Tanto que em carta ao rei, o Salvador suplicava que o monarca enviasse munições, pólvora e infantes para as fortalezas da Guanabara, que ficaria muito exposta às invasões holandesas durante essa incursão em Angola. Por sorte, os holandeses não atacaram o Rio nesse período. Então, a esquadra de Salvador de Sá chegou a Quicombo, no litoral angolano, em 12 de julho de 1648, e dias depois uma tempestade tirou a vida de 300 homens, entre eles o almirante da armada Baltazar da Costa de Abreu. Os portugueses que participavam da tropa comentavam que nunca uma empresa tão importante havia sido tentada com forças tão diminutas. Mas o Salvador de Sá estava resoluto e foi adiante assim mesmo, mesmo com essas baixas. Na enseada ali de Quicombo, Salvador iniciou a construção de um forte e tentou estabelecer comunicações com os portugueses que haviam permanecido em Angola, e que estavam ali desde o início das invasões holandesas refugiados no forte de Massangano. Tomando como pretexto as hostilidades que os holandeses empreendiam aos seus concidadãos, lá em Massangano, o Salvador declarou que a atitude holandesa era uma quebra flagrante de paz e que isso então o autorizava a pedir-lhes uma satisfação. Seguiu então por mar até a cidade de São Paulo de Luanda, que era a capital de Angola, até hoje, e propôs aos holandeses que deixassem a cidade que eles haviam ocupado ali por 7 anos. Surpreendidos com a audácia do Salvador de Sá, os holandeses se assustaram e pediram 8 dias para tomarem uma decisão. Eles imaginavam que a esquadra do Salvador de Sá fosse muito maior do que aquela que eles viram. Ele falou, o cara chegou aqui e simplesmente falou, sai aí. Então, uma atitude dessa, imaginaram que no mínimo ele tem uns 50 navios atrás dele. Carioca, marrento. Ele chegou lá, entendeu? Os caras não entenderam nada. Igualmente, eles queriam dar tempo para que regressassem à cidade 300 soldados que haviam sido enviados ao interior ali de Angola. O Salvador acabou dando 3 dias e em 14 de agosto de 1648 desembarcou finalmente suas tropas em Luanda. Com auxílio de chalupas, que são aqueles barquinhos que a gente vê em filme aí, antigo, quando você vê um cara descendo do navio e vai descendo aquele barquinho é a chalupa. Então, com o auxílio dessas chalupas, ele desembarcou 650 soldados e 250 marinheiros a meia légua de distância da cidade de Luanda. Todos os pontos exteriores refugiaram-se na fortaleza de Morro de São Miguel e no forte de Nossa Senhora da Guia, tendo abandonado o fortim de Santo Antônio com tanta pressa que nem tiveram tempo de emperrar mais do que 2 peças dos 8 canhões que o fortim possuía. A ideia aqui era evitar que, Salvador de Sá e as suas tropas utilizassem, aqueles canhões. Salvador as aproveitou e juntou com os 4 canhões que ele mandou desembarcar, formando uma bateria para bombardear a fortaleza. A bateria causou pouco dano, mas produziu um grande terror nos holandeses, que ficaram muito assustados com a rapidez com que a bateria havia se assentado pelos luso-brasileiros. No dia seguinte, Salvador ordenou a seus homens que atacassem as 2 fortalezas ocupadas pelo inimigo. Tinha apenas 900 homens e ia assaltar 2 fortalezas. Fortalezas essas que em artilharia quase nem tinham aberto brecha no dia anterior e que eram guarnecidas por 1.200 soldados europeus e um número igual de africanos. O resultado do assalto, de forma evidente, foi terrível. Depois de uma escalada audaciosa em que os assaltantes foram repelidos, Salvador mandou recolher as forças e viu que havia 163 soldados mortos e 160 feridos, o que colocava fora de combate mais de 1/3 do seu exército. Só que
ele continuou resoluto e ele pretendia fazer uma segunda investida quando, com uma grande surpresa, ele viu aparecer um holandês com uma bandeira branca na mão, vindo propor aos luso-brasileiros uma capitulação. E, com receio de que o resultado de um novo assalto, visto, né, as perdas enormes que tinham acontecido, ele acabou aceitando, né, sem pensar duas vezes. A capitulação foi concedida com todas as honras, dando aos holandeses a imediata anistia. Uma vez assinada a capitulação, viu-se um estranho caso de saírem rendidos de duas fortalezas onde mal se via danos mais de 2.000 homens, que passaram em revista a tropa sitiante composta por menos de 600, que era o que restava do efetivo luso-brasileiro. Você vê que na vida tudo é uma questão de convicção, né, cara? Você falando com convicção, as pessoas acreditam em qualquer coisa. 5 dias depois da tomada de São Paulo e de Luanda, apareceu na cidade, vindo do sertão angolano, um corpo de 250 holandeses, acompanhado por mais de 2.000 negros, súditos da rainha Ginga. Como Salvador já havia despachado de navio a guarnição rendida no forte do Morro de São Paulo, os recém-chegados, vendo que estavam sozinhos, né, acabaram capitulando também. E os súditos da rainha Ginga, no entanto, eles não quiseram se sujeitar e pronunciaram, enfim, os maiores xingamentos, né, aos holandeses, né, chamando eles de covardes por terem os desamparado, né. Só que, sem o apoio dos aliados holandeses, os angolanos tiveram que eles também se render ao comando de Salvador. Então, da mesma forma, a guarnição de Benguela se rendeu a 2 navios portugueses sem disparar um único tiro. E na ilha do São Tomé, logo que soube da capitulação de Luanda, a bandeira azul e branca de Portugal voltou a ser hasteada nos fortes. Salvador de Sá havia feito o impossível e reconquistado as possessões portuguesas na África. E se a retomada de Pernambuco representou simbolicamente a criação do exército brasileiro, pode-se dizer que a reconquista de Angola e São Tomé representou simbolicamente a gênese da Marinha do Brasil, né, já que foi a primeira guerra financiada e travada por brasileiros no além-mar. E aí, pelos esforços empreendidos na cidade do Rio de Janeiro, na reconquista de Angola, tendo debelado praticamente sozinha os holandeses nas possessões portuguesas na África, ela recebeu do rei de Portugal, Dom João IV, o título de A Heróica. O feito de Salvador de Sá lhe rendeu, evidentemente, né, grande prestígio em Portugal, mas também incrementou e muito a sua fortuna e a da sua família, né? Bobo ele não era. A partir da reconquista de Angola, o Rio de Janeiro passaria a ser a principal rota para o comércio de escravos africanos, em detrimento da Bahia, que recebia escravos vindo da Guiné e a um custo mais elevado, principalmente porque Salvador de Sá recebeu o cargo de governador de Angola de 1648 a 1651, o que, claro, né, facilitou a reorganização e centralização do comércio de escravos no Rio de Janeiro via Angola. E aqui eu convido os ouvintes a escutarem o episódio que a gente gravou sobre a escravidão para entender até um pouco melhor esse fluxo e comércio de escravos para o Brasil. Além disso, em 1653 foi concedida a Salvador de Sá pelo Conselho Ultramarino, na qualidade de alcaide-mor e maior proprietário de engenhos e currais do Rio de Janeiro, o direito de exigir que todos os navios que aportassem no porto do Rio reservassem 10% do seu espaço para transportar o açúcar e outros produtos dos engenhos da família Sá. Como nesse período a Baía do Rio de Janeiro já passava a condição de principal destino do Atlântico Sul, isso representava uma capacidade gigantesca de transporte colocado nas mãos de uma única família. Não bastasse todas essas regalias, em 1657 o Conselho Ultramarino concedeu à família Sá, a pedido de Salvador de Sá, 100 léguas de terra no distrito de Santa Catarina, cuja concessão seria transmissível a seus descendentes. A nova possessão no extremo sul do Brasil fazia parte da estratégia de Salvador de Sá de manter uma linha de suprimentos e de defesa das rotas de comércio até o Heartland, né, o sul-americano, ou seja, até as minas de prata na Bolívia e no Peru, além de manter a linha de comércio e contrabando do Rio de Janeiro com os portenhos em Buenos Aires. A nível de curiosidade aqui, essa mesma estratégia iniciada por Salvador de Sá levaria depois à fundação em 1680 da colônia del Sacramento, na margem oriental do Rio da Prata, no Uruguai, por ordem do governador do Rio de Janeiro, Manuel Lobo, e a fundação da Vila do Rio Grande em 1737 na Lagoa dos Patos, no atual estado do Rio Grande do Sul.
e da Vila Bela da Santíssima Trindade, em 1752, nas margens do rio Guaporé, no atual estado do Mato Grosso. Ambas por ordem do também governador do Rio de Janeiro e comandante da repartição do Sul, Gomes Freire de Andrada, o conde de Bobadela, sobre quem nós falaremos em uma outra oportunidade, mas que, já adiantamos, foi o mais importante governador do Brasil no período colonial. Em 1658, por carta régia, as capitanias do Sul, que englobava agora o território que ia do Rio de Janeiro a Santa Catarina, se tornaram autônomas do governo da Bahia. E, claro, Salvador de Sá foi nomeado como governador e capitão-geral da repartição Sul, tendo assumido o cargo em setembro de 1659. Logístico do Império Português foi o fortalecimento de seus engenhos em decorrência da invasão holandesa lá em Pernambuco. Depois que Portugal perdeu a sua maior colônia produtora de açúcar para os holandeses no Nordeste, a capitania do Rio de Janeiro se tornou o local mais propício para a produção açucareira nas colônias, principalmente após o Rio de Janeiro, no governo de Martim de Sá, o pai do Salvador de Sá, como já mencionamos lá antes, ter absorvido grande parte da extinta capitania de São Tomé ou capitania da Paraíba do Sul, após essa ter sido devolvida à coroa. A capitania englobava a atual região norte do Rio de Janeiro, em torno de Campos dos Goitacazes. Visto que o solo do rio é de baixa qualidade em comparação ao solo lá do Nordeste e ao solo também das Antilhas, lá na América Central Insular, para o plantio de cana-de-açúcar, o açúcar in natura produzido nas terras fluminenses acabava não sendo muito competitivo em relação àqueles produzidos nas possessões holandesas e na Bahia. Assim, os engenhos do Rio de Janeiro acabaram por se especializar na fabricação do aguardente de cana, particularmente após a retomada de Pernambuco, já que o açúcar in natura de lá era de melhor qualidade e principalmente por se tratar de um produto essencial para a manutenção do tráfico negreiro. Junto com as armas de fogo e o tabaco, esse último, o tabaco do qual o Rio de Janeiro também era um dos maiores produtores junto com a Bahia, e a cachaça era uma das principais moedas de compra de escravos africanos, se não a maior, a principal. Assim, o Salvador de Sá não apenas era o general comandante das frotas de comércio, tendo vários navios próprios e cotas nos demais navios, como igualmente possuía a maior reserva das principais moedas de compra de escravos na África, ou seja, a cachaça e o tabaco. Esses fatos reunidos permitiram à família Sá se tornar a principal fornecedora de escravos para as colônias do Rio da Prata, para as minas de Potosí e para os engenhos brasileiros. E lá em meados do século XVII, a produção de cachaça, ou bagaceira, como também era conhecida, havia feito do Rio de Janeiro a mais rica capitania do sul do Brasil e a segunda mais rica da América Portuguesa e um dos principais centros de distribuição de escravos do mundo. Em 1647, no entanto, percebendo o crescimento da participação da capitania do Rio e, consequentemente, dos colonos do Brasil no comércio com a África e principalmente pela concorrência da aguardente do Rio com o vinho do Porto, a coroa portuguesa instituiu a Companhia Geral de Comércio do Brasil, que na versão idealizada pelo padre Antônio Vieira, deveria ser o equivalente português da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, mas que na prática se converteu num grande gargalo burocrático, recheado de impostos. Foi determinado pela coroa que a Companhia de Comércio deteria o monopólio nas colônias sobre a venda de vinhos e cachaça, ou vinho de mel, como também era conhecida o aguardente de cana. Também do comércio do bacalhau, de azeite de oliva e do trigo. E por carta régia, a companhia proibiu então que as colônias produzissem cachaça para fins de comercialização, e só poderiam produzir aguardente para consumo próprio e para os seus escravos, visando assim a proteção dos comerciantes de vinho da cidade do Porto, que há algum tempo já viam com maus olhos o fortalecimento do comércio na praça do Rio de Janeiro. A decisão foi ratificada e virou lei em 1649, obrigando os engenhos do Rio
Rio a voltarem a produzir açúcar in natura. Contudo, como poucos anos depois, em 1654, os invasores holandeses foram definitivamente expulsos de Pernambuco com a assinatura da Paz de Haia, a baixa qualidade do açúcar in natura do Rio levou ao fechamento da maioria dos engenhos para a sua produção. Mas se o lado legal do mercado canavieiro do Rio de Janeiro afundava, o ilegal florescia e muito. No fim da década de 1650, a cachaça vendia como nunca e os alambiques se multiplicavam no entorno da Baía de Guanabaras e em Campo dos Goitacazes. Os alambiqueiros não se escondiam por causa de sua atividade clandestina. Muito pelo contrário, muitos deles, inclusive conhecidos fazendeiros e influentes da administração da capitania do Rio de Janeiro, como por exemplo vereadores da Câmara Municipal, estavam tudo lá de cara a tapa, né? Ninguém tinha medo de nada. Para coibir a ilegalidade, uma nova ordem foi expedida pela coroa em 1659, no sentido de destruir todos os alambiques do Rio de Janeiro, bem como os navios que transportavam a cachaça produzida ilegalmente. E é claro que isso acabou em uma revolta, não é mesmo, Jorge? Com certeza, Francisco, mas só comentando aqui rapidamente, a gente vê que essa falta de praticidade para lidar com as coisas que o Brasil tem, a gente herdou diretamente de Portugal, né, cara? Ao invés de Portugal lucrar com a cachaça aqui no Rio, eles simplesmente mandaram destruir tudo para concentrar lá, enfim, uma loucura, né? Eles se sentiram ameaçados, porque eles produziam vinho, né? E se sentiram ameaçados pela cachaça, então vamos proibir de fabricar a cachaça, que é para poder ter lugar o nosso vinho aqui, que a gente faz aqui no Porto, né? Mas se fosse os britânicos, por exemplo, eles botavam ali um imposto de alguns % e lucravam em cima. Teria sido mais. Francisco, lá no início de 1660, né, o Salvador de Sá governava o Rio de Janeiro novamente, e visando o melhor aparelhamento das frotas de comércio de suas novas possessões no sul do Brasil e em Angola, ele havia mandado construir no ano anterior, em 1659, no seu estaleiro na Ilha do Governador, o maior galeão do mundo, o Padre Eterno, né? Motivo pelo qual a região ficou conhecida como Estaleiro do Galeão ou Ponta do Galeão, mais tarde cedendo seu nome ao atual Aeroporto do Galeão. Né? Aliás, né, só um adendo, a Ilha do Governador aqui no Rio ela tem esse nome, porque metade dela pertencia ao avô do Salvador de Sá, que também se chamava Salvador de Sá, como a gente falou anteriormente, né, o Salvador de Sá o Velho, que também foi governador do Rio. Bom, para a realização dessa proeza da engenharia naval luso-brasileira, o Salvador ele havia contratado engenheiros da Europa que trabalhavam em conjunto com os artesãos ali, os carpinteiros indígenas. Apesar da madeira utilizada na construção ser retirada do próprio litoral do Rio de Janeiro, né, que era a madeira de lei vinda da Ilha Grande, o custo da obra foi elevadíssimo para a época e só ficaria pronto ali anos mais tarde, lá em 1665. Para se ter uma ideia da dimensão desse galeão, ele media 53 metros de comprimento, tinha capacidade para o transporte de 2.000 toneladas de carga e era dotado de 2 cobertas com capacidade para 144 peças de artilharia, armamento que superava da maioria das fortalezas que existiam no Brasil naquela época. As madeiras de lei faziam dele leve e resistente, além de facilitar, né, a sua capacidade de manobra. O seu mastro principal era feito de um único tronco, com quase 3 metros de circunferência na base. Esse foi o primeiro navio feito apenas com madeira brasileira. E, aliás, assim, a ideia do Salvador de Sá, só complementando aqui, de fazer o maior navio do mundo com madeira brasileira, era porque, na época, tinha também um monopólio em relação à madeira para fabricação naval, que Portugal dizia que a madeira brasileira não era boa o bastante para fazer navios. Então, ele queria provar que ele podia fazer um baita navio só utilizando madeira nacional e parar de comprar madeira em Portugal, entendeu? Então, ele fez o maior do mundo um pouco também por causa disso. Mas, enfim, né, para custear a obra faraônica, o Salvador instituiu o quê? Né, uma nova taxa aos habitantes do Rio de Janeiro. Como a economia açucareira estava em crise, né, devido à competição com Pernambuco e com as Antilhas, né, os vereadores do Rio sugeriram que, em compensação, fosse liberado novamente o comércio da cachaça, o que foi aceito por Salvador de Sá por decreto em 31 de janeiro de 1660. Né, assim, aumentaria a arrecadação do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, diminuiria as dores de cabeça com os alambiqueiros. O problema é que essa decisão contrariava diretamente as regras estabelecidas
estabelecidas para o comércio nas colônias. E após um protesto da Companhia Geral de Comércio do Brasil, o governador, no caso Salvador de Sá, teve que revogar sua decisão, mantendo a produção de cachaça na clandestinidade de novo. Em todo caso, o Salvador de Sá pressionou para que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovasse o intragável imposto sobre a riqueza dos cidadãos, conseguindo que ele fosse instituído em meados de 1660. Mais tarde, tendo de viajar a São Paulo para tratar de expedições ao território das Minas, do qual nós já mencionamos, o Salvador de Sá era administrador, ele deixou então seu tio Tomé de Souza Alvarenga encarregado de aplicar essa cobrança, inclusive com o uso da força se necessário. Embora na cidade do Rio de Janeiro não houvesse ocorrido incidentes após a criação do novo imposto, os produtores da região do Recôncavo da Guanabara não se conformaram com essa situação. O Recôncavo da Guanabara correspondia a um vasto conjunto de distritos eclesiásticos, as famosas freguesias, e incluíam ali, por exemplo, as freguesias de Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu, que é atualmente Duque de Caxias, Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, que é atualmente Nova Iguaçu, São João de Meriti, e Magé, ali na Baixada Fluminense, e também as freguesias de Santa Cruz, que atualmente é parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e a freguesia de São Gonçalo do Amarante, que são os atuais municípios de São Gonçalo e Niterói, entre outros engenhos que eram localizados ali também nos bairros da zona norte da cidade do Rio. Durante 6 meses, houve reuniões nas fazendas dos irmãos Jerônimo Barbalho Bezerra e Agostinho Barbalho Bezerra, na Ponta do Bravo, que fica no atual bairro do Gradim, na cidade de São Gonçalo. Até que, na madrugada do dia 8 de novembro de 1660, os revoltosos, liderados pelos irmãos Barbalho, atravessaram a Baía de Guanabara e desembarcaram no cais da cidade do Rio de Janeiro, convocando o povo por toques de sinos a se reunir diante do prédio da Câmara Municipal. Totalizavam ali 112 senhores de engenho, 10 deles de São Gonçalo, que exigiam o fim da cobrança das taxas, bem como a devolução daquilo já arrecadado pelo governador interino. Tomé de Souza Alvarenga, o governador em exercício, mostrou-se fraco diante dos amotinados e, sob a promessa de Jerônimo Bezerra do pagamento imediato dos soldos atrasados, os próprios soldados da guarda dele se rebelaram e se uniram ao motim. Então, se você vai cobrar mais imposto à população, lembre-se de pagar a polícia. Senão ela pode se revoltar junto. Refugiando-se ali no mosteiro de São Bento, junto ao provedor-mor, que era o Pedro de Souza Pereira, Alvarenga ainda assim não conseguiu escapar de ser feito prisioneiro, pois os rebeldes invadiram o mosteiro e o aprisionaram. E essa coisa a gente vai ver que isso é muito comum das pessoas fugirem para dentro de igreja, porque as pessoas, supostamente, eles teriam um salvo-conduto ali, as pessoas não poderiam invadir um solo sagrado, mas o povo estava tão revoltado que invadiu a igreja e tirou ele lá de dentro. Durante a rebelião, foram saqueadas as casas da família do Salvador de Sá, e Alvarenga foi enviado para Portugal junto a uma lista de acusações contra a sua família, que também era bastante influente e poderosa no Rio de Janeiro. Na praça, o povo aclamou Agostinho Barbalho como novo governador do Rio de Janeiro e da repartição sul, mas este recusou o cargo e buscou abrigo no convento de Santo Antônio. Como eu falei, as pessoas, quando queriam correr, corriam para dentro das igrejas, de onde ele também foi retirado à força pelos rebeldes e obrigado a assumir o cargo. Uma vez empossado, o Agostinho Barbalho buscou ali esfriar os ânimos, fez nomeações e procurou ali agradar a família Sá, restituiu também parte do que havia sido expoliado deles, tentando evitar também retaliações contra os seus membros, por parte dos revoltosos. Suas atitudes conciliadoras, ou seja, as atitudes conciliadoras do Agostinho Barbalho, agradaram Salvador de Sá, que, quando informado dos acontecimentos em São Paulo, ele estava em São Paulo nessa época, reconheceu Agostinho no cargo. O apoio do Salvador de Sá ao novo governador, entretanto, gerou grande insatisfação dos revoltosos, fazendo com que o Agostinho Barbalho fosse derrotado nas eleições para a Câmara Municipal, que ele mesmo havia convocado. O seu governo findou ali em 6 de fevereiro de 1661, quando a Câmara conduziu o seu irmão, o Jerônimo Barbalho, a governadoria. E o Jerônimo Barbalho, ele era totalmente diferente do irmão dele. Ele assumiu, decidido a impor mudanças drásticas na organização do Rio de Janeiro e também pensando em perseguir mesmo a família Sá. Ele agiu de forma bastante autoritária, perseguiu também os padres jesuítas,
que, como nós já dissemos, eram grandes aliados do Salvador de Sá, e também os militares que eram fiéis à família Sá. Todas essas ações estão tendo uma poderosa posição contra ele dentro da cidade, e como tudo que começa um dia acaba, né, Igor? Pois é, e vamos ver então como é que acabou, né? Bom, a pedido dos padres da Companhia de Jesus, Salvador de Sá organizou uma tropa de paulistas e vicentinos e os embarcou em 2 navios que foram enviados para ele pelo governador da Bahia, junto com algumas tropas baianas. Assim, na madrugada de 6 de abril de 1661, o Rio de Janeiro foi atacado de surpresa por Salvador de Sá. As tropas baianas vieram pela praia, enquanto Salvador, com as tropas paulistas e vicentinas, pelo interior. Apanhados de surpresa, os revoltosos não opuseram resistência e, aprisionados os líderes, foi montada uma corte marcial que condenou os rebeldes Diogo Lobo Pereira, Jorge Ferreira de Bulhão e Lucas da Silva à prisão, sendo enviados a Portugal para o devido julgamento. Jerônimo Barbalho, o único condenado à morte, foi decapitado e sua cabeça afixada no Pelourinho, castigo justificado por Salvador de Sá em carta ao rei Dom Afonso VI, que era então o monarca de Portugal, como necessária para desestimular a população a cometer atos semelhantes. O Conselho Ultramarino, entretanto, ele deu razão aos rebelados, considerando ilegal as taxações criadas por Salvador de Sá, e por essa razão ele foi afastado de suas funções e teve que responder perante a corte em Portugal por seus excessos e pelo assassinato de Jerônimo Barbalho. Salvador de Sá acabou sendo perdoado pelo rei, mas a família Sá, descendente do ex-governador-geral do Brasil, Mendes Sá, e do fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, perdeu muito do seu prestígio e grande parte da influência que até então conseguia manter. Como o Rio de Janeiro era uma capitania real e não uma capitania donatária, o comando e as riquezas da capitania eram propriedade pessoal do rei, e ele podia dispor delas quando quisesse. Quanto aos rebeldes condenados, foram todos libertados e retornaram ao Rio de Janeiro. Temendo novas revoltas no Rio de Janeiro, ainda em 1661, a coroa liberou a produção de cachaça no Brasil. A medida incrementou o tráfico com a Angola e a economia fluminense. O comércio local, entretanto, continuava vedado, mas a repressão era nula, apenas protocolar, é o famoso para o inglês ver, no caso aqui, para português ver. O João da Silva e Souza, que governou o Rio de Janeiro de 1670 a 1675, era o principal contrabandista de cachaça e também o principal comerciante de escravos do Império Português, tendo sido mais tarde, em 1680, nomeado governador de Angola. De fato, devido à importância da praça do Rio de Janeiro, tanto no fornecimento de escravos quanto no contrabando de prata de Potosse, a coroa preferia não incomodar demais a sua população, possivelmente temendo ali uma ruptura, caso em que Portugal não estava seguro de conseguir reaver o Rio de Janeiro, se porventura ele decidisse simplesmente retirar ou se unir aos holandeses, ou aos franceses, ou até mesmo aos britânicos. A proibição da livre comercialização da cachaça foi finalmente revogada e abolida em 1695. Era a primeira grande vitória dos filhos da terra contra a população metropolitana. Inclusive, o historiador britânico Charles Ralph Boxer, que é especialista na história do Brasil colonial ou Brasil colônia, em particular no século XVII, diz em seu livro Salvador de Sá e a Luta pelo Brasil e Angola 1602-1686, isso tudo é o nome do livro dele, ele diz o seguinte: a revolta do Rio de Janeiro entre novembro de 1660 e abril de 1661 foi um acontecimento de grande importância na história do Brasil colonial, embora sua verdadeira significação tenha sido muitas vezes esquecida pelos historiadores modernos. Fecha aspas. E assim, vai um comentário meu aqui, que boa parte da história brasileira, especialmente essa história colonial brasileira, é ignorada até hoje nas escolas, mas vocês têm a gente aqui do TemaCast para não deixar a memória morrer. É engraçado, porque esse é um tipo de coisa que eu acho que na maioria dos países seria ensinado para todo mundo, né? Porque foi uma coisa bastante importante você ter colonos, né, desafiando a metrópole assim diretamente, mas como se trata do povo se rebelando contra impostos, eu tenho a impressão de que o pessoal que escreveu a história oficial do Brasil falou: eu acho que esse tipo de coisa não é bom a gente ficar incentivando. E aí, você pegou exatamente no ponto aí, Jorge. Vamos falar só das coisas que interessam, né? Exatamente. Mas olha só, gente, o Salvador nunca mais regressou ao Brasil. Depois de 49 anos de serviços
prestados à capitania do Rio de Janeiro e ao Brasil, a exemplo do que acontece a muitos grandes homens que tantos serviços prestaram à pátria, a intriga conseguiu feri-lo. Seus muitos inimigos no Brasil, desde que a rainha regente Dona Luísa de Gusmão lhe havia autorizado a criar um governo autônomo no Sul, sediado no Rio de Janeiro, havia intrigado tanto no Brasil quanto em Portugal. Ô Francisco, você me permite aqui adicionar uma coincidência pessoal aqui, né? Só um breve parênteses. Você falou da rainha Dona Luísa Gusmão e de Salvador de Sá. Sabia que os pais da minha esposa, que é Mariana Sá, tem exatamente sobrenomes. Meu sogro é Luiz de Sá e minha sogra é Nilma Gusmão, né? Enfim, só uma coincidência engraçada e tal, mas enfim, pode continuar aí falando sobre essas intrigas aí criadas pelos inimigos do Salvador de Sá. Olha só, cara, conversa direitinho com a tua mulher aí, cara. Ela pode te contar alguns casos de família e tu vai descobrir que tem tudo a ver com esse episódio. Pois é, gente, mas além disso, né, sendo amigo próximo do Conde de Castelo Melhor, que havia feito, por exemplo, seu filho mais velho, Martim de Sá, Visconde de Aseca, em honra dos muitos serviços prestados por seu pai à coroa, acabou se envolvendo no meio de uma confusão monárquica que terminou com o enclausuramento do rei Afonso VI de Portugal e a ascensão de seu irmão Pedro como príncipe regente. Futuramente seria coroado Pedro II de Portugal. E aqui estamos de novo a gente falando de Afonsos e de Pedros, né? Mas vamos adiante. Então, como Salvador de Sá era amigo do conde e o conde era amigo do príncipe, Salvador de Sá acabou condenado a 10 anos de degredo na mesma Angola que havia conquistado para os portugueses no passado e onde ainda se ouvia os ecos de sua vitória. E para quem não sabe, degredo é assim, tipo, ser condenado a ser enviado por uma terra distante e ficar lá sem direito a coisa nenhuma. E Francisco, só uma curiosidade, né? Essa vai mais pro pessoal que é aqui do Rio. O bairro Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro, originalmente ele se chamava Largo Visconde da Seca. E era uma homenagem a um descendente do Salvador de Sá, que é o neto do seu filho, Martim de Sá, que foi o quarto Visconde de Aseca e que doou o terreno lá na época para fazer uma praça, um jardim, alguma coisa assim. E, né, mas por corruptela da população, a Praça da Seca virou Praça Seca. Então o nome veio daí. Que é um nome meio estranho para uma praça, porque a praça se chama Seca, mas enfim, só um comentário. Muito bem, gente, mas pouco tempo depois, seu filho, Martim de Sá, o primeiro Visconde de Aseca, foi ferido em Badajoz, vindo a falecer, o que muito contribuiu para deprimir Salvador, que havia chegado a conjecturar terminar a vida num convento que havia sustentado por muitos anos. Devido à morte do filho de Salvador, e visto que por esta época Salvador já era octogenário, o príncipe regente Pedro de Bragança voltou atrás e fez uma última concessão ao restaurador de Angola. Ele acabou concedendo o perdão real e permitiu que voltasse a trabalhar no Conselho Ultramarino até 13 de dezembro de 1680, data em que assinou sua última consulta. Mas olha só, gente, existe controvérsia sobre a data de nascimento de Salvador de Sá. No Brasil e lá em Angola, considera-se que tenha nascido em 1594. Na cidade do Rio de Janeiro. Mas essa versão é contestada lá em Portugal, que diz que nasceu em Cádiz, que fica lá no sul da Espanha, em 1602. Em todo caso, passou a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro e no Brasil, sendo, portanto, considerado brasileiro. E a senhora, mesmo que ele tenha nascido lá em Cádiz, terra natal da sua mãe Maria de Mendonça e Benevides, que era filha de Manuel de Benevides, governador de Cádiz, e sabido que seu pai Martim de Sá assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro em 1602, portanto, o mesmo ano em que os portugueses defendem que ele nasceu, logo, mesmo que tenha nascido lá em Cádiz, na Espanha, Salvador de Sá veio para o Rio de Janeiro com meses de idade, tendo passado toda a sua infância no engenho de sua família, no atual bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de ter participado de várias bandeiras, tanto no interior do Rio, quanto de São Paulo durante a sua adolescência, em companhia de seu pai e outros bandeirantes notórios de sua época. Quanto à sua morte, existe uma polêmica similar sobre se ele teria morrido em Lisboa em 1681 ou em 1688. Mas a verdade é que ele viveu aproximadamente 90 anos. Olha só, gente, nós temos uma curiosidade a respeito aí do Salvador de Sá. Lá em Angola, chegou a circular uma série de notas de 20, 50, 100 e 500 angolares, que é a moeda lá de Angola, com a imagem de Salvador de Sá, retratando a reconquista de Luanda.
Além disso, algumas fontes apontam que Salvador de Sá teria escrito As Memórias da Sua Vida, livro que, infelizmente, até hoje não se encontrou nenhuma cópia. Então ninguém sabe se realmente isso chegou a acontecer. E pessoal que está nos ouvindo, esse aqui foi o episódio sobre Salvador de Sá e a revolta da cachaça ocorrido no século XVII. E agora nós vamos para o bloco de Jabá. E eu vou convidar primeiramente o meu amigo Jorge Virgílio para fazer o seu Jabá. Vai lá, Jorge. Como sempre, né, vou aqui pedir aos ouvintes que nos escrevam. A gente tem recebido aí bastante e-mail de pessoas que antes não tinham escrito para o TemaCast. Então, se você ainda não escreveu para o TemaCast, escreva. E se você já escreveu para o TemaCast, continue escrevendo. Exatamente. E você, Igor Alcântara? Olha, o meu Jabá vai ser curtinho, só convidar os ouvintes a visitarem meu site e conhecerem um pouco mais meu trabalho de escritor, né, no igoralcantara.com.br. E eu tenho um segundo jabá, que é convidar os ouvintes que nos ajudem a manter esse trabalho e ampliar esse trabalho que a gente faz aqui, tornando-se um mecenas do TemaCast. Você pode entrar lá no nosso site, no temacast.com.br, e descobrir formas de contribuir, seja através do sistema do Patreon, seja através do sistema do Apoie-me, em que você pode fazer uma contribuição ali mensal bem pequenininha para o TemaCast e ajudar a gente a pagar custos de servidor, hospedagem, edição, etc. Ok? Fique conosco agora para a continuação deste episódio com a leitura de e-mails. Exatamente. Então eu vou deixar aqui o meu forte abraço para você, Igor, para você, Jorge, para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Mas não saia daí que vai começar a leitura de e-mails e comentários. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Muito bem, pessoal, estou aqui com o meu amigo Igor Alcântara e com o meu amigo Jorge Virgílio para a gente fazer a leitura de e-mails e comentários desta quinzena. Não tivemos nenhuma avaliação na iTunes Store dessa vez, né? Então eu vou pedir para que o Jorge comece aí com a leitura dos comentários no site. Lá no episódio do Bob Dylan, né, comentou o Mike Araújo. Ele disse: Olá, pessoal do TemaCast. Meu nome é Mike Araújo, tenho 28 anos, fotógrafo e editor de vídeos. Sou de São Luís do Maranhão, mas moro em Chicago, Illinois. Ouço o TemaCast há tanto tempo que nem lembro quando comecei. Aliás, eu ouvia vários podcasts, porém, tal qual um ouvinte de uns programas atrás, eu sinto vergonha alheia de ouvir um bando de marmanjo falando com vozinha tosca e fazendo piadinha ridícula. Se é que dá para chamar um bando de gente relinchando junto de piada. Olha aí. Respondendo aí a provocação do Virgílio, resolvi sair do armário porque acho que vocês merecem. Eu, apesar de já ter ouvido aí umas dezenas de podcasts, nunca comentei nenhum. Parabéns pelo excelente trabalho. Prometo, uma vez fora do armário, não ser tão passivo. Sobre o episódio em questão, já que vocês citaram Sarney, eu, como disse no começo, sou de Sarneilópolis, também conhecido como Maranhão. Certa vez, numa aula da faculdade, eu estudei jornalismo, uma professora disse pra gente qual seria o significado do nome Sarney. Pequeno disclosure. Sarney, na verdade, se chamava José Ribamar Araújo da Costa. Não somos parentes. Ela, a professora, trabalhou no governo da Rosiana Sarney fazendo o que no meu estado chamava governo itinerante, que nada mais é do que uma equipe de profissionais de jornalismo que vai viajando nas cidades, às vezes em companhia do governador, fazendo pequenas reportagens, informes publicitários sobre obras do governo, etc. Segundo essa professora, o nome do pai do José era Ney. Como o Ney tinha lá algum tipo de relacionamento profissional com ingleses, as pessoas se referiam a ele, Ney, como Sir Ney. Daí o povo, que não entendia lá muito o que estava acontecendo, acabava por chamar o Sir Ney de Sarney. Se é verdade ou mito, não sei. Sei que o título de Sir explica muita coisa da postura desse senhor, né, não? Forte abraço. E aí, né?
Eu cheguei a comentar isso no site, né? De fato, o Brasil é um país de índios que querem ser ingleses. Eu não sei se é verdade essa história, mas que explica muita coisa, explica. É verdade, mas é bem curioso, né? Eu até acredito que pode ter sido isso mesmo, mas vamos deixar aqui um abraço e muito obrigado aí pro nosso amigo Mike Araújo, que não é parente do José Ribamar Araújo da Costa, como ele deixou bem claro. Um abração pra você, ô Mike. Pois eu não sei se essa versão da história é verdade, mas eu queria que fosse, porque é bem legal. Bom, continuando aqui, no mesmo episódio do Bob Dylan, comentou o Murilo Ferraz Franco. Ele falou o seguinte: curti muito o episódio, parabéns pelo trabalho de vocês. Indico aqui o episódio que gravamos no Filosofia Pop sobre o Bob Dylan. Aí ele coloca aqui o endereço, né, filosofiapop.com.br. O foco é bem diferente do que vocês tiveram aqui. Acho que serve bem como complemento. Abraço. Abraço, Murilo. Tá aqui o seu free jabá. A gente não vai mandar boleto, não se preocupe. E obrigado pelo seu comentário. E depois a gente vai dar uma olhadinha lá no episódio, né? Deixa eu só comentar aqui, ô Igor, que eu ouço o Filosofia Pop. Eu gosto bastante desse podcast, então fica aí a recomendação. Exato. E eu ouvi esse episódio que eles fizeram sobre Bob Dylan. É uma pegada completamente diferente do que a gente fez, né? Como ele diz que acho que serve como complemento, só ficou faltando dizer quem é que complementa quem. Mas eu acho que na prática um complementa o outro, né? Porque lá eles têm uma pegada assim mais filosófica a respeito da personalidade, né, do Bob Dylan. Olha só, nesse mesmo episódio do Bob Dylan também comentou o nosso amigo Douglas Lopes, que disse o seguinte: como sempre, parabéns pelo trabalho. A elaboração de pauta do TemaCast é uma das melhores da podosfera brasileira. E olha só, aí já fica então o seu elogio, Douglas, já vai diretamente para o Jorge e para o Igor, que são as pessoas que estão fazendo pauta ultimamente nessa fase do TemaCast, tá? Eu tô me preocupando mais com outras coisas. Mas valeu, um abração pra você, cara. Valeu, Douglas, abração. E continuando aqui, pessoal, ainda no episódio do Bob Dylan, comentou também o Leonardo Rubens Cavalcante Filho. Ele disse: sobre a música Like a Rolling Stone, não só os Rolling Stones gravaram a música tocada no episódio, como tocaram a mesma junto com Bob Dylan em shows realizados no Brasil em 1998. E aí ele deixou o link do vídeo no comentário lá no post do episódio. Esse comentário dele foi porque a gente comentou que a gente não tinha certeza se os Rolling Stones, eu realmente não lembrava se os Rolling Stones tinham tocado Like a Rolling Stone, e foi realmente um lapso, eles realmente tocaram, inclusive, mais de uma vez. Obrigado pra você, Leonardo, pelo link e por confirmar que a gente, inclusive, eu achei, né, a versão dessa música tocada pelos Rolling Stones e foi colocado, como você disse, no episódio. Um abração pra você, Leonardo. Um abraço, Leonardo. E olha, tem um comentário aqui extremamente eloquente, um pouco longo aqui que eu vou ler, também no episódio do Bob Dylan, do Lucas Barramucci, que inclusive ele integra lá comigo o time de céticos lá do Mundo Freak, né? Ele é conhecido como o cético fofo, né? Eu sou o cético, mas que a galera odeia. E ele fez um comentário aqui, um pouco longo, mas vamos lá, né? O comentário dele foi: muito foda. Só isso. E eu acho que ele gosta, né? Ele gosta de Bob Dylan, ele gosta de rock anos 60, 70 e ele curtiu o episódio. Obrigado, Lucas. Valeu, Lucas. Um abração. Olha só, no nosso episódio sobre o Plano Real, comentou a Aline Lira, dizendo o seguinte: olá, meninos. Meu primeiro comentário aqui. Escuto podcast há pouco tempo, uns 3 meses. E o TemaCast tem me ganhado com os temas. Sempre aprendo algo novo. Adorei este episódio em especial, pois sou economista e bancária. Lembro que na faculdade achei maravilhoso estudar esse período e gostava de pensar a inflação como a doença, entre aspas, e nas tentativas de estabilização como remédios. Enfim, continue com esse ótimo trabalho. Abraço. Abraço pra você também, Aline, e obrigado por fazer contato conosco, tá? E no episódio do Bob Dylan, novamente, né, comentou o Miguel Luzbel, né, ele disse: olá, meus amigos Francisco, Igor e Jorge. Nada menos que excelente este episódio. Não tinha ideia da relevância de Bob Dylan em sua obra. Grande abraço e continue nos nutrindo com tantas informações incríveis. Pô, Miguel, não sabia da relevância do Bob Dylan? Bom, sacanagem, o TemaCast tá aí pra isso. Exato. Obrigado, viu, Miguel, pelo teu comentário. Bom, ainda um episódio musical, mas não do Bob Dylan, um episódio bem mais antigo, né? O nosso episódio número 8 do Raul Seixas recebeu um comentário do Rodrigo Ribeiro. E antes do comentário dele, só falar pros ouvintes, como vocês já sabem, você pode comentar episódios antigos que a gente vai ler, não é só os recentes que a gente lê, não. Bom, ele falou o seguinte: personagem Melô do Raulzito, impossível não lembrar do Doctor Who. Vocês leram vários comentários meus, tenho que me identificar, sou técnico em edificações, 37 anos, sou de Curitiba, mas
mas hoje moro em Joinville. Estou fazendo a maratona, mas de forma aleatória, e aguardando sempre novos episódios deste podcast de excelente qualidade. Parabéns e continue o ótimo trabalho. Obrigado, Rodrigo. Olha, um ouvinte mandou um comentário aí do exterior, né, lá do República dos Pampas, né, do sul, o país, né. Tô brincando, gente. Que isso? E é bacana, né? Que ele provavelmente deve estar fazendo maratona, né? Que escutou um episódio dos mais antigos. Eu vou confessar que eu nunca assisti Doctor Who, então eu não entendi a referência. Exatamente. Bom, mas fica aqui o nosso muito obrigado aí pelo teu comentário, tá, Rodrigo? Também comentou no episódio do Bob Dylan o Tarcísio. E disse o seguinte: boa noite, pessoal. Muito legal esse episódio sobre este fantástico cantor. História muito bem contada por vocês e também gostei muito da sequência de músicas. Ótimo trabalho e parabéns. Bom, Tarcísio, fazer episódios sobre o Bob Dylan e outros artistas, né? É bem compensador, porque chega na hora de fazer a trilhagem do episódio é fácil. Esse do Bob Dylan, então, foi mais fácil ainda porque todas as músicas desse episódio foram sugeridas pelo Igor Alcântara, que é macaca de auditório do Bob Dylan. Um abração pra você, Tarcísio. Olha aí, pessoal, e comentou lá no Guerra dos Pirineus o Fábio Pérez. Bom dia, caríssimos. Interrompo minha maratona apenas para elogiar essa excelente iniciativa. Quando me tornar um ouvinte mercenário e maratonado, me apresento formalmente. Grande abraço, né? E aqui ele tá falando que elogia a iniciativa, porque como vocês sabem, agora está com esse projeto, que eventualmente pode vir a vingar ou não, de fazer episódios mais curtos na semana que o TemaCast não vai ao ar, né? E o Guerra dos Pirineus foi o nosso piloto dessa ideia do TemaCast+. Exato, um abraço pra você, Fábio. Obrigado pelo comentário. Bom, nesse episódio piloto também do Guerra dos Pirineus, comentou o Thiago Sotero, Thiago Jedi, deve ser o nick dele. Vocês fazem por merecer um belo apoia-se. Um forte abraço e contem com meu apoio. O material de vocês vale muito a pena. Adoro muitos episódios de história e biografias históricas, mas fico muito chateado com esses episódios de música. Mas é como Mamilos, a gente caminha junto e tenta. Fica mais uma vez a sugestão. Façam sobre Dom Pedro II, por favor. Ele falou, please. Abraço a todos vocês. E aqui ele deu os dados, né? Thiago Sotero, 32 anos, Rio de Janeiro, garçom de cruzeiros marítimos. Interessante. A gente, enfim, tem episódios para todos os gostos, né? Tem ouvintes que adoram os episódios musicais. Eu, particularmente, adoro gravar esses episódios musicais, é muito bacana. Eu adoro, inclusive, até preparar a pauta desses episódios, assim, que eu fico, naqueles dias que a gente fica preparando a pauta, fico ouvindo aquele artista sem parar e causa uma determinada imersão, é bem bacana. Mas tem ouvintes que não gostam, tem ouvintes que gostam de episódios de biografia, outros não. Enfim, a gente, com esse mix de episódios que a gente faz, a gente acaba não agradando todo mundo em todos os episódios, mas todos os nossos ouvintes acabam, de certa forma, sendo privilegiados. E falando aqui, ele comentou da Guerra dos Pirineus, né, só reforçando o que o Jorge falou, a gente ainda não atingiu a meta para tornar esse projeto uma realidade, né? A gente ainda está um pouco menos da metade do caminho para chegar lá, ou mais ou menos da metade do caminho. Então, reforço o convite, vocês entrarem no post desse episódio, ver lá os links lá para você apoiar. De repente você apoia ali com $1 no Patreon ou R$5 ali por mês, o que não é nada, né? Não dá para comprar 1 quilo de batata no Apoia-se. E aí a gente vai conseguir captar a verba necessária para a gente viabilizar esse projeto, como a gente falou. Enfim, isso envolve contratação de editor, enfim, existe um gasto a mais que a gente vai ter. Mas, enfim, não mudando de assunto, um forte abraço aí, Thiago. Obrigado pelo seu comentário e continue conosco. Valeu, Thiago. Abração para você. E olha só, lá no mesmo episódio do Bob Dylan, comentou o William Abraham da Silveira. Com relação às grandes navegações que foi comentado nos e-mails, para quem tiver interesse, li e gostei muito do livro Conquistadores, como Portugal forjou o primeiro império global, que é de autoria do Roger Crowley. Tem na Saraiva por R$45. Muito bom mesmo. Abraço. Então, Saraiva, por favor, né? Nós vamos mandar o boleto do nosso jabá para vocês, mas fica aí a sugestão do William para quem tiver interesse. Um abração para você, William. Eu ia comentar isso, né, cara? Por que a gente fez o jabá da Saraiva de graça? Porque um ouvinte sugeriu e a gente quer passar para os outros ouvintes, né? Vamos lá. Mas se tem alguém da Saraiva nos ouvindo aí, isso aqui foi só tipo uma amostra grátis. Os próximos a gente manda o boleto. Exatamente. Tá ok, então. Bom, e novamente sobre o episódio lá do Bob Dylan, comentou o Darley Santos, né, que é figurinha carimbada aqui do TemaCast. O Darley disse assim: Bob Dylan parece ter seguido fortemente suas próprias convicções, não deixando que outros, quem quer que fosse, o moldassem ou manipulassem
Queria fazer as coisas da sua maneira, cantando do seu jeito, imprimindo sua marca. Foi bom saber o quão articulado ele era com outros artistas, tipo The Beatles, o quanto eles o influenciaram e foram influenciados e o status que o mesmo tinha no meio artístico e intelectual, incluindo aí o ativismo político. Sempre achei que para entender Bob Dylan seria preciso uma certa imersão na cultura americana. Aliás, o conhecimento do próprio idioma é necessário, visto que as músicas de Dylan são fundamentalmente calcadas na letra mais do que na instrumentação musical, acho. Legal situar em Dylan como um dos pioneiros da técnica literária de fluxo de consciência. Dá-lhe linhas e linhas e versos. Essa relação virtuosa com John Baez já conhecia. Muito interessante esse capítulo da vida do Bob. A música Mr. Tambourine Man escutei primeiramente na versão do The Byrds, o que mostra a importância dos covers na divulgação da obra de um artista. Devo escutar os outros episódios de vocês sobre música logo. Há tempo, já fizeram um cast sobre o Mark Knopfler? Abraços. Não, Darley, a gente não fez ainda um cast sobre esse cara excepcional do Dire Straits, que talvez aí fica na nossa lista a sugestão, tá? Uma hora dessa a gente de repente até faz. Um abração pra você e obrigado. Um abração e vamos agora sair desses episódios mais musicais e vamos ler um comentário no episódio do Serviço Secreto Brasileiro parte 2 do Renan Lira. Que episódio espetacular! Parabéns pelo excelente trabalho. Aguardo ansioso pelos episódios prometidos durante a gravação. Como sugestão, acho que seria legal indicar no post do episódio os outros episódios, livros e filmes indicados durante a gravação. Com certeza é um material muito rico que vai agregar ainda mais valor ao nosso querido TemaCast. Um abraço. Abraço pra você também, Renan. Obrigado aí pelo teu comentário. Isso aí, obrigado, Renan. Temos mais um comentário aqui que foi escrito lá no episódio piloto, né, que a gente fez sobre a Guerra dos Pirineus, do Darley Santos. Ele diz o seguinte: promissor, não tem muito como não dar certo, ok? Andiamo, guys. Bom, Darley, tomara que você esteja certo. A gente está torcendo para que a gente possa colocar esse projeto no ar, tá? Então, muito obrigado pelo teu apoio aí, por você acreditar nesse projeto. Bom, continuando aqui, né, comentou lá no Serviço Secreto Brasileiro, parte 3, o André Manduca. Olá, me chamo André, 27, publicitário e preciso corrigir um erro histórico. Erro meu, não de vocês. Histórico porque acompanho o TemaCast desde os primeiros episódios, apesar de não ter escutado todos, e nunca havia deixado um único comentário. Nem mesmo em episódios que me deixaram impressionados com tamanha qualidade, como o longínquo número 4, Ditadura Militar, número 8, Raul Seixas, Barão de Mauá, Rio Branco, Oswaldo Cruz, etc, etc. Vocês definitivamente são o melhor podcast de história, olha aí, do Brasil. Seja contando através de temas, como nessa trilogia, por época ou por personagem histórico, também são muito bons abordando outros temas, especialmente em biografias. E não falo isso sem propriedade. Acompanho com maior ou menor frequência cerca de 20 podcasts diferentes, dos mais diversos temas e estilos. O cara é profissional de escutar podcast. Meus parabéns pelo trabalho incrível e especialmente pelas trilogias, o verdadeiro crème de la crème do TemaCast. E obrigado por tornar acessível e divertido tanto conhecimento relevante para tantas pessoas. Se até hoje não havia comentado, pelo menos já recomendei e muito o trabalho de vocês para mais ouvintes. Abraços! E aqui, né, comentando novamente, você vê que o gosto das pessoas varia bastante. Tem muita gente que reclama das trilogias e pra ele a trilogia é o crème de la crème do TemaCast. Pois é, então tem gente que não gosta de trilogia, não gosta de episódio longo, não gosta de episódios que falam sobre bandas musicais. Mas uma coisa eu nunca vi, e o Igor que tá desde o começo comigo deve saber, a gente nunca recebeu um comentário ou e-mail dizendo que não gosta dos episódios de história. E talvez por isso que a gente tenha hoje essa pecha de o melhor podcast de história, que não é podcast de história. Mas fica aqui o nosso muito obrigado aí pelo seu comentário, André, tá? E fica aí com a gente, cara. E olha só, pessoal, dessa vez, sabe quantas pessoas mandaram e-mail pra gente? Nenhuma, cara. Nós não recebemos um e-mail sequer. E, portanto, hoje, essa leitura de e-mails e comentários passou a ser só uma leitura de comentários. Mas não tem problema, você pode fazer uma coisa ou outra, ou as duas. E olha só, não se esqueça de acessar a página do Facebook. A gente tem lá no facebook.com/temacast e darem lá uma curtidinha na página.
Também tem o nosso grupo no Facebook que vocês podem acessar através do link temacast.com.br/saibamais. Lá você irá interagir com outros ouvintes, né, e também com a gente aqui que faz o TemaCast. O link também está no post desse episódio. Nós aguardamos os seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário que será lido aqui. Essa avaliação, esses comentários ajudam muito na divulgação do TemaCast, ok? E quando entrar em contato conosco, não se esqueçam de dizer sua profissão, estado e a cidade em que vocês estão. Se possível, digam também a sua idade. Exatamente, nós ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima leitura de e-mails, até o próximo episódio. Um abração e tchau, tchau. Adiós. Tchau, pessoal. Até a próxima.